oportunidade de mudar a tua vida e a tua casa. É a oportunidade que Deus está te dando de mudar a tua vida e mudar a tua história. Quantas pessoas não adentraram por uma porta de uma igreja, olhando para ela mesma e dizendo consigo mesmo: para mim não tem mais jeito, eu vou morrer desse jeito, eu vou morrer dessa forma. E Deus olhando aí: eu vou te mudar, eu vou te transformar, eu vou fazer algo em ti. Porque às vezes nem a gente mesmo acreditamos que a gente pode mudar, enquanto Deus acredita que Ele pode te mudar. Lá está a mulher que os espias entraram na casa dela. Eles poderiam ter entrado em qualquer casa, mas já que eles adentraram na casa daquela mulher, mesmo que Deus estava dizendo assim: eu vou entrar nessa casa, mas eu vou mudar a história da dona dessa casa. Aleluia. Eles não entraram em vão naquela casa. Deus já tinha marcado aquele dia, Deus já tinha marcado aquela hora daquela mulher iria se converter, que aquela mulher ia largar a vida que ela estava vivendo para se entregar ao Deus do céu e a Deus da terra. Glória a Deus. Lá está ela, e lá estão os homens. O interessante é que quando os homens chegam até ela, eles perguntam: cadê os homens? Em vez de ela falar para eles onde os homens estavam, ela decidiu os esconder. Porque enquanto ela escondia os homens, Deus escondia ela do dia que Deus iria destruir Jericó. Glória a Deus. Enquanto ela escondia os homens, Deus escondia ela do dia do juízo que seria para Jericó. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. As atitudes daquela mulher fez com que acontecesse com ela, porque enquanto ela está escondendo alguém que poderia ser morto, Deus está escondendo ela, que também poderia ser morta. Aquela mulher, aquele homem, aqueles homens, se ele fosse pego, ele poderia ter a sua vida ceifada. Mas só que a mulher decidiu esconder eles. A mulher, por ela não ter temor a Deus, ela ser uma mulher que não temia a Deus, ela vai mentir. Mas eu não estou fazendo apologia para a mentira, porque cristão que é cristão não vive da mentira. Ele foi tirado da mentira para viver na verdade. Mas aquela mulher, ela tinha facilidade de mentir. Então ela achou por bem mentir para ajudar a vida de alguém. Ela achou por bem de dizer para aqueles homens que aqueles homens ele até vieram até a casa dela, mas ele já teria ido. E ela disse: eles foram por aqui, vai que vocês pegam ele. Mas só que eles estavam escondidos no telhado. A astúcia dela era grande. Talvez em alguns contatos que elas tivessem com os homens, ela teve que esconder os homens dos seus maridos, da sua esposa, quando eles iam se deitar com ela, porque ela era uma prostituta. Então alguns homens não aceitavam ela morar na cidade, mas alguns homens procuravam ela em cima do muro. A sociedade não aceitava ela. Então foi preciso morar. Segundo os estudiosos, Carlos andava até por um muro, irmãos, de tão largo que eram os muros de Jericó. Aquela mulher se encontrava lá, se prostituindo por vários anos da sua vida. Não importava o tempo que ela estava vivendo naquele dia, o que importava era que Deus tinha entrado na casa dela. Glória. Independentemente do tempo ou o ano que você está sofrendo, quando Deus entrar na sua vida, quando Deus entra na sua casa, a sua história não é mais a mesma, a sua história é outra. Porque a vontade do diabo sempre será colocar um ponto final, mas Deus chega e coloca uma vírgula e dá prosseguimento para uma nova história. Glória a Deus. Porque a Bíblia mesmo chegou a dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus ele tem marcado tempos novos para pessoas neste lugar. E Deus também quer usar esta igreja para outras pessoas, para que elas também possam ser alcançadas como Raabe foi. Aquela mulher que escondeu aqueles homens, aquela mulher que mentiu, foi aquela mulher que quando os soldados foram embora,
ela foi até aqueles homens e não perdeu a oportunidade. Porque por ter a oportunidade nós não se perdemos. A oportunidade a gente não lança fora, pois nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos se hoje é o nosso último culto, nós não sabemos se hoje é o nosso último dia, nós só sabemos de uma coisa, que estamos aqui para o adorar e o bendizer. Aleluia. Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. A Bíblia mesmo diz que ninguém sabe, o amanhã só pertence ao Eterno. Viva hoje como fosse o seu último dia. Adore hoje como se fosse o seu último dia. Cultue hoje como se fosse o seu último dia, porque nós não saberemos qual será o nosso último dia. Aquela mulher botou a vida dela em risco por conta dos espias, por conta dos homens de Deus. Aquela mulher poderia ser descoberta e ser morta ela e eles. Mas ela sabia que existia um Deus Todo-Poderoso nos altos céus que ia mudar a sua história, que ia mudar a sua vida. Você sabe o que é isso, irmão? É fé. A fé é acreditar no que você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Quem espera em Deus não cansa, irmão. Quem espera em Deus descansa e vê as promessas se cumprindo. Eu não sei como foi que você chegou aqui, e eu não sei como é que você vai sair daqui. Eu só sei de uma coisa, que o nosso Deus estará a passear neste lugar. Eu só sei de uma coisa, que o nosso Deus, Ele está neste culto da família, nos orientando, nos ensinando a respeito de uma fé de uma mulher que era uma prostituta, irmão. Porque mais vale ser uma prostituta com fé do que ser um religioso sem. O que é que adianta você estar dentro do culto e não tem fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher sendo prostituta mostrou que tinha fé. E nós que somos religiosos, será que temos fé verdadeiramente no Deus de Israel? Será que nós confiamos? Será que nós acreditamos em tudo naquilo que Ele disse que vai fazer? Quando ela vai até aqueles homens, aquela mulher, ela vai dizer para eles: eu sei que Deus deu a vocês essa terra. Olha o que é que ela vai dizer: eu sei porque eu tenho ouvido a respeito do teu Deus. A mulher não é cristã, irmãos. A mulher não é israelita, a mulher é uma prostituta, é uma gentil. Mas ela estava ouvindo sobre os feitos de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia diz em Romanos 10:17, se não me falha a memória, o que faz a gente criar fé, irmãos, é através da palavra de Deus, gera fé no nosso coração. Nós temos que ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez alguém chegou com a sua fé como uma fé lá de Asa de 73, que olhava para os ímpios e quase escorregava, porque olhava eles fazendo tudo errado e dando tudo certo. Mas a nossa fé é uma fé que tem que estar balizada em Deus, balizada na sua poderosa palavra. Porque aquela mulher, mesmo sendo alguém que a sociedade não olhasse para ela com os olhos, ela mesmo assim, ela confiou no Deus dos céus e da terra. Ela disse para aqueles homens tudo aquilo que aqueles homens precisavam ouvir. Por quê? Porque eles foram espiar a terra. E ela começou a falar como é que o povo estava com medo do povo de Israel. Por quê? Porque era um povo poderoso que tinha saído do Egito e Deus tinha feito grandes maravilhas. Você percebeu o tamanho do Deus que você serve? O seu problema para Deus não é nada, meu irmão. O meu problema para Deus não é nada. Eu sirvo ao Deus que pegou os problemas e